escritor Graciliano Ramos nasceu em 1892, na cidade de Quebrangulo, no interior do Alagoas. Passou parte da infância e juventude em Palmeira dos Índios, no Nordeste. Foi casado 2 vezes e teve 8 filhos. Quando adulto, morou no Rio de Janeiro, onde também trabalhou como jornalista. Entre as obras fundamentais para a literatura brasileira, São Bernardo foi o livro que o tornou reconhecido como escritor. São Bernardo de Graciliano Ramos, como todos sabem, é um dos maiores livros da ficção brasileira. No dia 3 de março de 1936, Graciliano é preso em Maceió, Alagoas. O país vivia momentos de tensão. Getúlio Vargas preparava o golpe para implantar o Estado Novo, caracterizado pelo autoritarismo, centralização do poder e suspensão dos direitos constitucionais. Na época, Graciliano Ramos exercia a função de diretor da Instrução Pública de Alagoas, cargo equivalente a secretário estadual de Educação. Essa prisão dele foi decorrente do insucesso da intentona comunista de 35. Então estavam presos boa parte de pessoas do partido que participaram de alguma maneira desse episódio. O Graciliano participou tangencialmente, na verdade ele acabou sendo preso por outros motivos, como, por exemplo, pelo que o próprio discurso biográfico acaba falando, que era o fato de que ele, enquanto diretor de instrução pública, na época ele é uma espécie de secretário de educação de Alagoas, ele acabou vetando a entrada de uma professora que tinha um parentesco com um militar, e ele acabou, na verdade, pegando no pé do Graciliano, e ele acabou sendo preso a posteriori. Apesar de ingressar oficialmente no Partido Comunista Brasileiro quase uma década depois, Graciliano ficou preso por 9 meses durante o governo de Getúlio Vargas. Ele não teve nenhum processo formal, ou seja, ele ficou 1 ano preso simplesmente por supostos vínculos com o partido, sendo que formalmente ainda ele nem era vinculado. Apesar de ter simpatia pelo ideário, pelas propostas, mas até então não tinha nenhum vínculo formal nesse momento. O escritor retrata o tempo que passou na prisão no livro Memórias do Cárcere. Essa é uma primeira edição é um dos volumes da primeira edição do Memórias do Cárcere, tanto que você tem a reprodução de algumas fotos do autor, inclusive de trechos de manuscrito da obra, que inclusive geraram uma certa polêmica quando a obra foi lançada, porque um crítico em específico teria levantado a bola de que o Graciliano teria sido censurado pelo Partido Comunista, quando na verdade isso acabou não acontecendo, a família teve que provar que isso não aconteceu. Enfim, essa foi uma polêmica na época. Evidentemente, as minhas reflexões tendiam a justificar a inércia, a facilidade com que me deixara agarrar. Se todos os sujeitos perseguidos fizessem como eu, não teria havido uma só revolução no mundo. Revolucionário chinfrim. Desculpava-me a ideia de não pertencer a nenhuma organização, de ser inteiramente incapaz de realizar tarefas práticas. Impossível trabalhar em conjunto. As minhas armas, fracas e de papel, só podiam ser manejadas no isolamento. Acho que a obra de Graciliano tem a força de um estilo que se pode reconhecer como singular em qualquer página que ele escreva, não é? Agora, pessoalmente, em Memórias do Cárcere, encontro uma maior proximidade com a figura humana e a figura estética de Graciliano, na medida em que lá está a voz, claro, uma voz modulada literariamente, mas está a voz do próprio criador. Rodamos em silêncio. Atravessamos o bairro de Jaraguá e a cidade. Não me lembro de haver dito uma palavra ao tenente. Ignorava o destino que me reservavam, mas isso não me despertava nenhuma curiosidade. Fastio, quase indiferença, a vaga compreensão de ter caído numa ratoeira suja. Graciliano foi solto em janeiro de 1937. Ainda na cadeia, publicou Angústia, escrito antes da prisão. O romance fala de um homem sufocado pela sociedade e atormentado por um amor não correspondido. À medida que o carro se afasta do centro, sinto que vou me desanuviando. Tenho a sensação de que viajo para muito longe e não voltarei nunca. Do lado esquerdo são as casas da gente rica, dos homens que me amedrontam, das mulheres que usam peles de contos de reis. Diante delas, Marina é uma ratuína. Do lado direito, navios. Às vezes há diversos ancorados. Rolam bondes para a cidade, que está invisível, lá em cima, distante. Vida de sururu. É importante dizer que o Graciliano, em alguns momentos,
ele saiu digamos, da paisagem humana do sertão e foi para a paisagem urbana, como é o caso de Angústia, que é uma novela de fundo psicológico que ele escreveu em Maceió, quando era secretário de Educação, não tinha esse título, mas ele cuidava da parte da educação no Estado, e ele escreveu essa novela magnífica de fundo psicológico. Mas nessa novela, o pano de fundo, curiosamente, de vez em quando o sertão está lá dentro, né? Quer dizer, acho que isso é muito revelador da personalidade do escritor. Hoje, na leitura retrospectiva, nós temos, em Vidas Secas, o livro maior sobre a seca, não é? Não sendo, aliás, apenas um livro sobre a seca.